Para proferir sua explanação pela Associação Brasileira de Psicólogos Espíritas, convidamos Ercília Zilli. Bom dia a todos. Muita paz, muita alegria de estar aqui com vocês. Muito emocionada com esse primeiro congresso. Muito grata a todos que participaram dessa organização. A ABRAP Campo Grande MS, a AME, a AGE, cujos amigos eu tenho a satisfação de encontrar todos os anos na reunião do Conselho Nacional das Entidades Espíritas Especializadas, e a grande alegria e a gratidão também pela Federação por todo o apoio que está nos dando. Darlene, muito obrigada, e o representante aqui da FEB também, onde também estamos todos os anos, 2 vezes por ano. Então, dito isso, e pensando um pouco no nosso tema, né, a visão espírita do aborto, eu queria mostrar aquilo que todo mundo já sabe, mas vendo a gente realiza melhor. Nós temos aí a fertilização, que é quando o espermatozoide chega ao óvulo. Nós temos às 3 semanas o óvulo fertilizado, instalado dentro do útero. Com 4 semanas, o zigoto já é um embrião. Mais adiante um pouquinho, 5 semanas, os primórdios do cérebro do bebê começam a se formar. Às 6 semanas, o coraçãozinho do bebê já bate. Nós vemos todo esse crescimento, né? E a gente se pensasse, né? Se nós crescêssemos na proporção do bebê, do feto, da vida intrauterina, nós seríamos gigantes intermináveis. Então, nós temos aí um influxo de energia e de vida absolutamente fantásticos, né? Com 7 semanas, os dedos da mão e do pé do bebê estão ligados por uma película. E às 10 semanas, as mãozinhas já abrem e fecham. 12 semanas, as sinapses se formam no cérebro. O bebê está pronto. E aí a gente fala sobre o aborto há muito tempo. Eu tenho a felicidade de participar sempre que posso, do Movimento em Defesa da Vida. E certa vez, lá em São Paulo, numa manifestação dessa natureza, estávamos na Praça da Sé, todos com camiseta branca, falando em defesa da vida. A doutora Marlene estava conosco, como em muitas ocasiões, querida amiga. Estava o doutor Ives Gandra da Silva Martins, que é um jurista. E eu tenho esses textos, eu até trouxe e vou deixar com a Renata. Se alguém tiver interesse, são 2 textos que saíram no jornal, um em 93, outro em 94. O primeiro deles é um texto da Marta Suplicy, falando, em 93, no jornal A Folha de São Paulo, que o aborto é um direito da mulher e deve existir, assim como programas de orientação sexual. Você tem um programa de orientação sexual. Se não funcionar, o aborto é um direito que a mulher tem que ter, porque trata-se, como disse a Juliane, o direito sobre o próprio corpo. E esse tem sido um grande argumento, que é não ver a diferença entre o que é o seu próprio corpo e guardar um outro corpo dentro de si próprio. Então, esse é um texto onde tem toda uma defesa do aborto. E, um pouco depois, na época de um encontro no Cairo, saiu também um outro trabalho do Dr. Ives Gandra da Silva Martins, já um ano depois, falando que nenhum homem foi no ventre materno, antes de se transformar em ser humano, um animaloide, durante algumas semanas. Nós nunca fomos não ser humanos. A natureza humana é uma só, desde a concepção. Se a ideia é manter uma raça pura, tanto faz matar antes como matar depois. E o texto do Dr. Ives Gandra, ele é um texto muito forte, muito duro,
e com muitas alegações jurídicas e com muitas defesas jurídicas, na realidade. Então, como é que funciona? Eu tentei minimizar ao máximo para não estourar o tempo, mas nós vamos ter um tempo de debate, então vamos só registrar alguns pontos. Então, quando nós falamos de vida, nós estamos falando de algo que eu tenho discutido muito, porque nós temos nos reunido mensalmente, participado de uma série de reuniões, participado de um grupo de trabalho do Conselho Regional de Psicologia lá em São Paulo, temos recebido convite, já fomos participar do Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro, falando sobre psicologia, laicidade, sobre direitos humanos, que foi um texto que me coube, que também será publicado pelo CRP em algum momento e vocês terão acesso. E uma vez convidando um amigo do CRP para fazer uma palestra na ABRAP, lá em São Paulo, entre os textos, entre as falas desse conselheiro, ele disse assim: mas vocês têm uma questão dogmática com relação ao aborto. E eles, como nosso convidado, não o interrompi. Ao final, eu pude conversar com ele e disse: olha, a questão do aborto não é uma questão religiosa. O doutor Ives é católico e ele participa do movimento de defesa da vida porque é uma oportunidade que ele tem. Nós estamos aqui, somos espíritas, porque é uma oportunidade que nós temos. Eu tenho certeza que no nosso público, e na grande maioria do povo brasileiro, não há o desejo, a validação, não consideramos o aborto como uma alternativa. Então, nós não somos favoráveis ao aborto. Será que é porque somos espíritas? Nós vimos na argumentação da Juliane, que é advogada, nós não falamos de espiritismo. E também eu não vou praticamente falar de espiritismo. Porque a questão do aborto não é uma questão religiosa. É uma questão de direitos humanos. Qualquer que seja a religião, ou se a pessoa for agnóstica, se ela for uma pessoa sem nenhuma religião, ela continuará tendo a possibilidade de falar sobre o direito, os direitos humanos. Então, nós temos a oportunidade de, num evento espírita, hoje, sob a chancela do CNE, junto com a Federação Espírita do Mato Grosso do Sul, de falarmos sobre o tema. Mas aqui não tem ninguém favorável ao aborto. Nós temos que entender, para clarear, sim, dentro de nós, o entendimento do que vem a ser a questão do aborto. Então, veja só, nos países onde o aborto é legalizado, é permitido, foram evoluídas as técnicas de aborto. E nos países onde o aborto não é permitido, desenvolveram-se técnicas de medicina neonatal, de preservação da vida. Então, veja como é que caminhou a medicina quando se tem a permissão, quando é legal ou não. Né? Então, nós temos nos Estados Unidos, uma grande maioria dos estados, onde o aborto não é permitido. E lá houve um desenvolvimento fantástico das técnicas de preservação da vida do bebê a partir do momento que ele nascer, né? E durante a vida intrauterina. Então, nós temos aqui, há pouco tempo, saiu na mídia, um bebê que nasceu sem parte do crânio e que completou 1 ano de vida. E está lá o bebê com seus olhões arregalados, sem uma parte do seu crânio. E eles disseram que ele teria alguns dias de vida, os médicos disseram. E ele já fez 1 ano. Nós tivemos outros bebês também que nasceram com data marcada para desencarnar e que superaram esse tempo em grande parte. E aí eu trouxe um trabalho que vocês podem entrar no site, que é uma instituição do terceiro setor, que se chama FACE. E ela tem o nome também em inglês, porque essas iniciais também servem para a divulgação do texto em inglês. Então, é uma OCIP que presta atendimento aos portadores de deformidades crâniofaciais, de origem congênita e em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Ou seja, crianças que nascem com deformidades crâniofaciais e que são de famílias de muito baixo poder aquisitivo, famílias de baixa renda.
servindo então a 2 propósitos a face: humanitário para a área de saúde e assistência social, e científico no treinamento de profissionais para o aperfeiçoamento de técnicas cirúrgicas e de tratamento de anomalias crânio-faciais. Bom, aqui na frente nós temos uma médica que é a Vera Cardim. E quando eu fiz uma pós em administração para a organização do terceiro setor, na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, eu conheci 2 rapazes administradores, eu era a única psicóloga, com deformidade facial, mas que eles tinham sido operados desde pequenininhos, era um problema congênito, era uma parte, o pai tinha esse defeito congênito, e os meninos eram espíritas, e ficaram encantados da gente poder trabalhar juntos em alguns projetos dessa pós. E junto com a Vera Cardim, eles desenvolveram a face, essa instituição. Então, veja só, a Vera Cardim, eu tive a oportunidade de entrevistá-la no nosso programa na Rádio Boa Nova, ela é uma mulher absolutamente maravilhosa, ela é fantástica. No dia que foi fundada a face, eu tive a oportunidade de estar lá, assinar o livro de fundação. E muito emocionada e, de alguma forma, meio aterrorizada, porque passaram-se os slides dos casos operados até então. E eram anomalias muito graves. Eu olhava e falava, não tem jeito. Aí o próximo slide já estava a criança durante o tratamento. Era uma coisa assim de puxar, de trazer, e depois de algum tempo as crianças já começando a ter uma estrutura facial mais razoável. E, entrevistando a Vera, ela é espírita, ela desenvolveu uma técnica com base numa outra técnica da Suécia, se não me engano, de um médico que já havia desencarnado, mas o fato é que ela desenvolveu uma técnica que seria extremamente interessante para esse garoto, porque ela conseguia pegar uma parte onde tem a calota craniana e dividir em 2. Como é que faz isso? Eu não faço a menor ideia, né? Mas ela tirava uma parte e soldava a outra parte do crânio. E ela me disse assim, não fica bonito, mas o nosso trabalho não é tornar pessoas bonitas, mas viáveis. E eu nunca esqueci, uma aparência viável. E esses meninos tinham muitos traços, e eu tive a oportunidade de conhecer o pai deles, também com muitas deformidades crânio-faciais. E esses meninos até hoje, esses meninos hoje têm 40 anos, provavelmente, trabalham no movimento espírita em São Paulo, continuam junto com a Vera e essa equipe de médicos, e eles trabalham pelo SUS, eles lutam para que consiga um lugar, uma condição, um abrigo para que as crianças, as famílias possam ser operadas. Então, a Vera Cardim, no meu entendimento, ela é uma cirurgiã plástica, ela é da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, mas ela é uma pessoa voltada para uma área de pesquisa fundamental, né? Então, veja, é uma coisa que a gente precisa lidar com muita cautela, com muito cuidado, né? A visão espírita surge quando eu entendo que existe o direito à vida. Esse é o conceito. A única coisa que o Espiritismo coloca é isso, o direito à vida e o direito a lidar com a sexualidade de uma maneira planejada. Então, um novo diagnóstico detecta sexo e disfunções do embrião, e isso está numa revista recente, Pais e Filhos. Já é possível detectar se vai ser um menino ou uma menina, se existe alguma alteração cromossômica, e antes mesmo dele ir parar na barriga, nos casos de reprodução assistida, que é uma das áreas da medicina que mais tem crescido. As mulheres têm deixado para engravidar um pouco mais tarde, fazem um foco muito forte na parte profissional, e existe meu médico, ele falava, ele trabalha com reprodução assistida, ele é um médico de uma condição mais ampla, né, de formação mais ampla. Eu tive meus filhos sem necessidade de auxílio da medicina,
Mas ele é e foi cada vez mais se tornando um representante, um médico muito destacado na área da reprodução assistida. E ele me dizia assim, quando a minha filha tiver a idade X, eu vou congelar uma tira de óvulos dela. Eu olhava para ele, sua coisa de 20 anos, e falava, ele é louco, né? E hoje isso é um dado de realidade. As mulheres estão recorrendo a isso com muito mais frequência do que se imagina. Porque existe uma ansiedade. Eu vou passar do meu momento ideal de engravidar. Eu não estarei engravidando mais, eu não vou engravidar com 20 anos de idade, com 22 anos de idade. Então, as mulheres hoje, muitas vezes, chegam para a terapia dizendo, estou com 32, estou com 31, não tenho namorado nem perspectiva de um casamento ou de engravidar. Então, eu vou congelar meus óvulos. É um pouco caro, mas é possível. Então, veja só. Antes de implantar, né, aí o texto diz que parece mágica, mas é ciência, né? Uma célula, ou melhor, um pedacinho mínimo de um embrião microscópio. É tudo que os especialistas em reprodução assistida precisam para conseguir saber se a futura mamãe vai carregar no ventre um menino ou uma menina. Mas eles também sabem se ela vai ser portadora de algum defeito congênito, de algum problema congênito. E aí surge uma outra questão, né? Esse trabalho, esse tipo de diagnóstico precoce, ele tem um papel importante no sentido de prevenir, de detectar mais de 50 doenças e disfunções que podem acometer o feto. Isso ali, naquele primeiro momento, e isso é uma coisa interessante. Para entender a dimensão desse debate, é preciso lembrar que quando um casal opta pela reprodução assistida, um ou mais conjuntos de óvulos fertilizados são observados até que um deles tenha qualidade e esteja pronto para ser implantado no útero. E a questão é essa, né? E se não estiver saudável, o que eu faço com esse óvulo? E aí o doutor Eduardo Vieira Mota, que é um ginecologista também da área da reprodução assistida, ele disse, olha, na nossa clínica nunca houve um pedido de implantação de um embrião com síndrome de Down. Entre um saudável e um com síndrome de Down, implanta-se o saudável. Como lidar com isso? Isso é importante para o debate, né? Fica aí a questão. Aqui nesse trecho do YouTube tem também o caso de uma criança que nasce muito prematura e que como vai sendo a evolução dessa criança. E aqui com 23 semanas, nós temos um bebezinho que é menor do que a mão de quem está ali ao lado dele. E veja, bebês que conseguem superar essa fase, são inúmeros os casos. Tem até um caso que é citado que o bebê foi salvo por uma tesoura. Quando ele foi ser pesado, ele deu 500 gramas. Quando foram colocá-lo, então ele falou, bom, ele é viável, vamos investir nele. Só que aí tinha uma tesoura que esqueceram embaixo da balança, que pesou junto. Na verdade, o bebê tinha 300 e poucos gramas. E o bebê se deu muito bem, foi evoluído e foi salvo pela tesoura. No Livro dos Espíritos, nessa questão, tem 693A, não obstante a espécie de seres vivos, está Kardec perguntando, animais e plantas, cuja reprodução indefinida seria prejudicial a outras espécies, das quais em breve o próprio homem seria vítima. Seria repreensível deter essa reprodução? E a resposta que tem é, Deus deu ao homem sobre todos os seres vivos um poder que ele deve usar para o bem, mas não abusar. Ele pode regular a reprodução segundo as necessidades, mas não deve entravá-la sem necessidade. E aí, continuando, que pensar dos usos que tem por fim deter a reprodução com vistas à satisfação da sensualidade. Isso prova a dominância do corpo sobre a alma e o quanto o homem ainda está vendo as questões do ponto de vista material. Missionário da Luz, André Luiz, um texto onde Alexandre, o instrutor desse livro, fala sobre o objetivo da relação sexual, e em 3 vezes na mesma página, Alexandre coloca a mesma questão. Então, ele quer enfatizar alguma coisa. Alexandre diz que o objetivo da relação sexual não é
exclusivamente a procriação, mas a permuta de energias perispirituais. Então, do ponto de vista da doutrina espírita, a sexualidade ela deve ser exercida de uma maneira muito responsável, muito bonita, muito limpa. O espírita precisa despertar e alimentar a visão de que a sexualidade é uma coisa maravilhosa, é uma bênção, é uma troca de energia muito importante. Só que não pode ser uma energia contaminada. De A, que tem sexo com B, que tem sexo com C, A e C trocam energia. Então, é fundamental que essa energia esteja sempre à disposição, à troca, ao alimento psíquico, ao alimento mútuo daquele casal, através do afeto e do respeito. Então, permuta de energias perispirituais que podem, inclusive, gerar a vida. Então, ficam aí algumas questões. Por que as mulheres buscam ou os homens sugerem o aborto? Quando a gente conversa com essas mulheres num processo de terapia, por que só se vê essa alternativa? Aí tem o preconceito, o medo de enfrentar a vida, o medo de lidar com a própria família e com a sociedade de uma forma geral. É uma questão de vínculo entre duas pessoas que não se amam? Existe preconceito? É um direito ao próprio corpo, como alegam as feministas e muitos setores aí da nossa política? Política pública é fazer o aborto ou educar para a responsabilidade sexual? Porque nós não podemos ter uma sociedade onde tudo lhe seja permitido, dado, existem regras para se conviver. Oferecer psicoterapia para que a situação seja melhor analisada nos parece uma política pública. Oferecer alternativas de adoção com processos mais facilitados é muito frequente o arrependimento. E filhos não abortados, muitas vezes, tornam-se a alegria daquela mãe, daquela família ou dos lares dos avós. Então, nós temos o que dá para fazer dentro de uma visão espírita. Um dos programas da ABRAP, um dos nossos projetos, é o projeto de apoio psicológico de urgência. Aquela pessoa que está num momento de urgência, ela passa na frente de toda a fila de espera para receber a terapia nos seus moldes convencionais, e ela é encaminhada para um projeto de apoio, é um projeto de urgência. Essa pessoa vai ter 1 ou 2 sessões de psicoterapia especializadas, onde muitas vezes assuntos são levados como o aborto, como o suicídio, e naquele momento, aquela escuta, aquele trabalho é levado no sentido de por que não estão sendo vistas outras alternativas. O que está acontecendo? Porque se nós trabalharmos principalmente com a mulher, que afinal de contas é ela que gesta, né? O homem tem um papel importantíssimo e deve ter cada vez mais, gravidez é feito a 2, então nós temos aí um trabalho que pode ser realizado e que é um dos projetos que a gente conseguiu desenvolver pensando na questão do aborto, de levar esse projeto de urgência e depois a pessoa sai da urgência e vai para um tratamento psicológico, aí sim, de uma maneira mais seguida, em terapia breve, por 3, 4 meses. Então, e essa questão de muitas vezes pais que ficam horrorizados, brigam, ameaçam, e quando tem um neto dentro de casa, acabam se apaixonando, né? Então, o aborto vai além de uma convicção religiosa, faz parte dos direitos humanos. E foi isso que eu coloquei para o meu colega do CRP. Não é uma questão dogmática, é uma questão de direitos humanos. Não é uma questão religiosa, é uma questão do direito à vida. Né? Mas é porque vocês entendem a vida. Não, nós entendemos que a vida, da mesma maneira que você espera que se torne ali, que se faça uma reprodução assistida, que haja um recurso, você precisa levar em conta o direito à vida. Né? É isso que nos move. São esses pontos de semelhança entre a doutrina espírita e a lei, entre a doutrina espírita e a medicina, entre a doutrina espírita e a psicologia, que nos levaram certamente a trabalhar pelas especializadas. Né? Então, estamos aí com algumas crianças para a gente deixar uma imagem bonita sobre o trabalho que a gente acredita.
Muita paz a todos.